Olá, tudo bem? Eu sou a missionária Helena e hoje eu quero falar das atitudes de uma mulher de fé. Você tem fé? Hoje eu quero falar da mulher do fluxo de sangue. A história dela está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 até o 48. Essa mulher, ela passou 12 anos com hemorragia e ela gastou muito dinheiro com médicos, mas não teve nenhum resultado. Mas um dia ela tomou uma atitude de ir até Jesus. Ela pensou com ela mesma, se eu pelo menos tocar nas orlas da roupa de Jesus, que é na bainha da roupa de Jesus, eu serei curada. E ela foi. E a palavra diz que ela enfrentou a multidão. E quando ela tocou em Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? Eu senti, saiu virtude. E Pedro e os outros discípulos falaram: Senhor, mas a multidão te oprime, te aperta. E tu pergunta: quem me tocou? E a mulher não pôde negar, porque ela tinha tocado. E ela falou que tinha sido ela. E Jesus disse: filha, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Vá em paz. Você tem tido uma atitude de fé nas horas das adversidades, na hora da aflição, na hora que alguém está doente na sua casa? Quando tem alguém enfermo na nossa casa, claro que não é errado nós levar para o médico. O médico passa um remédio e nós ficamos bons. Mas tem momentos que não dá para levar para o médico. E tem algumas ocasiões também que nós levamos para o médico, mas o problema se agrava, a doença se agrava. Aí é onde nós devemos colocar nossa fé em ação, porque Deus, Ele pode todas as coisas e Ele age na vida daquela pessoa que tem fé. E Jesus, Ele ainda continua curando. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, quando Ele estava ali sobre a cruz do Calvário. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, tem um versículo que fala que quando tem alguém doente na nossa casa, nós devemos chamar o presbítero da igreja e orar. E a pessoa será curada, nós devemos ungir com óleo. Eu vou ler esse versículo, que está aqui em Tiago, capítulo 5, e o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite e em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então a oração da fé, ela salvará sim o doente. Se você for um homem ou uma mulher de fé, você também tem autoridade sobre o seu filho. Deus, Ele te deu autoridade para também orar. Sempre é bom nós ter na nossa casa um vidrinho com azeite, com óleo. E você pode sim, como mãe, orar pelo seu filho com fé e o seu filho ficar curado, ou o seu esposo, a sua esposa. Nós devemos praticar a palavra de Deus, tendo uma atitude de fé. Quando eu sonhava tanto no início da minha fé, que o meu esposo e as minhas filhas fossem pregadores da palavra de Deus. Eu orei muito a Deus, eu não perdi uma oração de meio-dia. Sempre eu orava e apresentava a Deus aquilo que eu queria, o sonho que eu queria. A atitude que eu tive foi orar e confiar em Deus. Então a atitude de uma mulher de fé é colocar a sua fé em ação, apresentando tudo a Deus. E Deus, Ele ouvirá essa oração e Ele vai responder por causa da sua fé. Essa mulher, quando ela foi até Jesus, ela enfrentou uma multidão. O que tem acontecido na sua casa? Tem acontecido alguma coisa que você muitas vezes tem ficado aflita ou está aflita? Eu quero ensinar uma coisa para você. Coloque a sua fé em ação. Tenha uma atitude de fé. Se
você tiver uma Bíblia na sua casa, comece a ler a sua Bíblia. O livro de Provérbios é maravilhoso, tem muitas palavras boas para nós colocar em prática. O livro dos Salmos, ali são orações, são louvores, são maravilhosos também para nós, para mim, para você, para uma pessoa novo convertido. Ainda quem não tem muito costume de ler a Bíblia, é bom também para nós ler e se alimentar espiritualmente. A fé, ela só vai ser gerada no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Então, tenha uma atitude de fé. Busque a Deus. Não deixe, que o problema ele se agrave mais. Não fique calado diante dos problemas, mas busque a Deus. Coloque diante de Deus as suas causas. Tem uma igreja perto da sua casa, você diz missionário, mas não sou nem crente, nem quero passar para a lei de crente. É a lei de Deus, não é a lei de crente. O crente é aquele que crê. Então essa palavra que eu estou falando para você nesse momento é a palavra de Deus. Quando nós colocamos a palavra de Deus em ação, Deus ele age de acordo com a nossa fé. Talvez você não tenha costume de ir a uma igreja, mas eu quero te dizer que Deus ele responde uma oração de fé. Seja só um ouvinte, mas tenha fé para orar e o milagre acontecer. Deus ele conhece os teus sentimentos, conhece a tua aflição, conhece a tua dor, conhece os teus sonhos. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, porque eu sou uma mulher de fé e eu creio que a oração ela tem muito poder, ela age na vida daquele que crê. Quando eu oro com muita fé. Deixe a fé ser gerada no seu coração. Ouça sempre a palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu oro, Deus, por esse homem, por essa mulher, por esse jovem que está, Deus, ouvindo essa palavra. Meu Deus, gera fé no coração, Deus, dessa pessoa, Deus. Para que ela, Deus, tenha as suas orações respondidas. Meu Deus, para que ela tenha uma família abençoada. Meu Deus, para que ela, meu Deus, receba a cura, meu Deus, do Senhor sobre a vida dela, meu Pai. Meu Deus, toca agora no corpo físico, meu Deus. Toca, meu Deus, na mente dessa pessoa que está enferma, meu Pai. Meu Deus, eu declaro a cura do Senhor, meu Deus, sobre a vida dessa pessoa, meu Deus. Eu declaro, meu Deus, que essa pessoa, Deus, ela será curada. Porque Tu és Deus de maravilha, Deus de poder, meu Pai. Fique curado, meu irmão, nesse momento. Receba a cura em nome de Jesus. E coloque a sua fé em ação. E sempre Deus ele vai estar com você. Ele se importa com a pessoa que ora. Porque quando você ora, porque você tem fé. E se você tem fé, Deus ele vai responder a sua oração. Em nome de Jesus.